Estou recebendo de volta a Maura Palumbo aqui com a gente hoje, e é sobre esse livro que nós vamos falar especificamente hoje, porque a Maura, a gente teve o privilégio de tê-la aqui no começo do ano, e ela falou para nós deste livro, que é o Perfume das Tulipas, que conta um pouco do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, através de uma história de amor, de histórias que a Maura juntou, na verdade, um pouco da ficção, mas com a base na realidade, que foi todo o sofrimento que aconteceu naquele período. Daí ela está lançando um outro livro, e no meio do caminho, ela encontrou o seu Francisco. Exatamente. Que já queria escrever a história dele. Ele é húngaro, tem 90 anos de idade hoje, e ele era o número 186650, que está até aqui, ó. Ele era o prisioneiro 186650, no campo de Auschwitz. E a Maura teve a honra também, porque é uma honra ser escolhida para fazer um livro desse, né, Maura? Uma biografia como essa, né? Pois Obrigada, viu, querida? Você está aqui comigo, é uma honra te receber. Honra Eu fico muito aqui. feliz quando nós podemos mostrar para você que está em casa tudo o que acontece no mundo e no que diz respeito a um período que atingiu a todos nós, né? Toda a sociedade mundial, por conta das atrocidades que aconteciam, que eram feitas pelos alemães aos judeus, a todo tipo de pessoa que não era alemã. Essa que é a verdade, né? Todo mundo que eles puderam alcançar, eles fizeram. Todo mundo que se opunha ao regime nazista era considerado inimigo e foi confinado e depois excluído, né, em campos de concentração e de extermínio. E o seu Francisco foi um deles? Sim. Como é que começou? Aqui está o seu Francisco com você, né? Olha só. Isso. Como é que começou essa história Deixa eu mostrar aqui. Isso. Como é que começou essa história? Está aqui já para você ver. O seu Francisco com a Maura. E essa aqui é a capa do livro que eu tinha te mostrado, que mostra até o registro dele, o número dele de prisioneiro, que esse número, a Maura estava me explicando, que ele era tatuado no braço dos prisioneiros, de uma maneira bem caseira, na verdade, sem o menor cuidado. Sim. E o seu Francisco tem até hoje essas marcas. Sim. O que mais te emocionou, né? A história dele é muito triste? É, como de todos, né, que passaram por um campo de concentração e principalmente no campo de Auschwitz. Quanto tempo ele ficou lá, Maura? Quase um ano, e depois ele foi para Buchenwald, que é um campo de concentração na Alemanha. Quando os soviéticos invadiram Auschwitz no final da guerra, o Sr. Balkany fez a Marcha da Morte, que é quem tinha sobrevivido ali em Auschwitz para não deixar testemunhas. Que não dá para entender como é que sobreviveu, né? Não tem nem explicação. Não tem uma explicação Só Deus lógica. mesmo, né, menina? Foi, exatamente, é um milagre, né? Ele está vivo até hoje, está lúcido, contando a história dele para deixar como um testemunho aqui de alguém que viveu e que está passando para a gente, tendo essa oportunidade de ler o livro. E a gente se conscientizar, eu acho que já é o suficiente para a gente não repetir, né? E o que é essa Marcha da Morte que você falou, Maura? A Marcha da Morte, quando os soviéticos invadiram a Polônia, os principais campos de extermínio e de concentração, o maior deles, que é Auschwitz, que é uma indústria de morte em larga escala, que foi Auschwitz, no final da guerra, no começo de 45, em 27 de janeiro de 45, os soviéticos invadiram Auschwitz. E uns dias antes, eles começaram a evacuar, deixaram lá quem estava para morrer, e quem conseguia andar, caminhou num frio absurdo, em menos de 20 graus, até Cracóvia. De Auschwitz até Cracóvia, demoraram 24 horas para chegar até Cracóvia, e de lá deportados em trens de gado ou trens de carvão, que foi o caso do seu Balkany, que é um retângulo aberto. Ele andou um dia, 24 horas nesse frio lascado. Quem ia tombando, tropeçando, ou mesmo de exaustão, de fome, de frio, eles se encarregavam de assassinar, né, ali mesmo. Então, quer dizer, poucos sobreviveram a todas essas condições, né? Maura, e ele teve família, a família dele morreu, ele perdeu todo mundo? Isso é interessante. Não, olha, ele tinha o pai, a mãe e ele era filho único. Ele é uma das duas únicas famílias que saiu inteira de Auschwitz. Mentira, que ele saiu com os pais? Ele saiu E eles conseguiram sobreviver a essa caminhada da morte e tudo? Eles se reencontraram. Meu Deus, na cidade da Hungria. Foi ele e mais uma família no mundo conseguiu sobreviver, né? E ele sabia que os pais estavam vivos? Não. Nenhum sabia. Uma surpresa? Não. Meu Deus, deve ter sido emocionante. O livro vai relatar, esse momento para mim é o
que há de mais especial no livro. Ô Maura, como é que uma pessoa consegue contar uma história dessa? Ele chora muito enquanto conta? Como é que é Não, isso? ele não chora. Eu acho que foi uma necessidade que ele tinha. Primeiro porque quando ele estava lá, ele dizia, se eu conseguir sair daqui, tenho um propósito de vida. O meu propósito é ser feliz e contar o que eu passei aqui para em alerta, né? Para novas gerações não repetirem. Ele sempre teve isso, mas ele tinha 16 anos. Ele foi para Auschwitz com 15 anos. Ele ficou um ano lá. Então, ali, ele não sabia realmente que ele ia sobreviver. Então, ele se questionou muito, mas ele tinha dentro dele essa vontade. E por que ele demorou tanto tempo para escrever esse livro, Maura? Porque ele tem 90 anos. Você conversou com ele o quê? Você começou a escrever esse livro quando? Na primeira semana de fevereiro desse ano. Quer dizer, ele já tinha 90 anos. Ele 89 para 90 anos. Ele demorou quase 70 anos para escrever esse livro. Eu acho que acontece isso mais com todos. Mais de 70, porque ele tinha 15? Eu acredito que essa história, agora, esses sobreviventes estão na idade dele, né? A maioria. A maioria já estão, claro que estão já com uma idade avançada, e a necessidade vem com o tempo. E eu acho que, os nossos verdadeiros inimigos são os nossos segredos, né? Então aquilo, talvez, de alguma forma, ou atormentasse, ou tivesse uma necessidade muito grande dele estar passando isso para a gente. Eu fui privilegiada de poder dar voz a essa história. E claro que você falou que o que te emocionou mais nesse livro foi o fato de você ter a oportunidade de contar a história e um reencontro tão raro. Sim. Mas não tem momentos, ele contou muitos momentos de dor que houveram dentro do campo de concentração? De privação total, E o que é que mais te... Não é nem emocionar, porque entristeceu, acho que é a palavra mais adequada, né? Porque eu acho que quando você escreve algo como esse, é como quando você está fazendo, por exemplo, no nosso caso, você está fazendo uma matéria na rua, daí você vê a situação daquela pessoa e você fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa sobreviveu a isso? Ou como é que está sobrevivendo? E você muitas vezes se coloca na situação daquela pessoa imaginando como você o faria. Você também passou por esses momentos de dificuldade mesmo, até para achar palavras? Exatamente. A grande dificuldade é como você vai colocar isso no papel. E qual foi o momento que você sentiu mais isso? O que ele contou que você sentiu mais dificuldade de transcrever? Não é nem escrever, né? Transcrever. Quando ele foi tatuado. Quando ele deixou de ter um nome. Isso foi logo que ele chegou. Assim que chegavam, eles raspavam o cabelo. É um movimento de desumanização. Tá. Então, o que o nazismo pregava? Um número tatuado no braço, a raspar os pelos, tanto de mulher quanto de homem, e depois colocar aquele pijama listrado muito famoso nos filmes que a gente assiste. Nesse momento, todos ficam iguais. Todos ficam com cabeça rapada. Você não sabe nem quem é homem ou quem é mulher, quem é quem, gente. exatamente. É isso mesmo. Era esse é o nazismo, isso é o nazismo, desumanizar a sua presa, né? Eles como predador e os judeus e todas as minorias como presas. Então é muito difícil a gente ver um garoto de 15 anos com uma vida ali, estudando e ter a vida interrompida. E quantos não tiveram? E quantos nem tiveram? Essas crianças não voltaram, né? E quantas crianças não conseguiram nem chegar na juventude? Enfim, todos tiveram essas vidas interrompidas por uma questão simplesmente de uma política insana, né? E de uma colaboração quase que em massa da população. E ele contou como é que era a tatuagem, como que era Sim, feito? Porque não tinha. Porque hoje os aparelhos estão tão sofisticados, né? Todo mundo faz tatuagem, tão seguro. Keila, tudo que é sofisticado, a Alemanha já tinha. Mentira, sim, menina. Que é um choque para a gente falar, mas nossa, já tinha tal coisa na década de 30, sim. O nazismo foi uma coisa programada, premeditada em 12 anos. Então eles começaram a tirar os direitos dos cidadãos. Patentear tudo. E começaram a arquitetar aquela indústria de morte. Então as técnicas que a gente acha que era rudimentar, não.
a indústria bélica alemã... Então eles tinham aparelho para fazer a tatuagem? Muitas agulhinhas que hoje a gente vê nos tatuadores, era uma tinta azul para todo mundo, só sem esterilização. Então se contamina, se infeccionava. Se machucava. Exatamente, todo mundo ficava com uma infecção nos primeiros dias. Outra coisa, ele chegou a ficar doente lá? Ele conta alguma coisa sobre isso? Sim. Porque eu imagino que você, um frio lascado. A você não fome, come direito. a fome. Eles passavam fome? Muita fome, porque era uma água fervida com alguma coisa que ele não sabia nem definir. Sabe urticão? Aquela folha que dá coceira? É aquilo que se fazia, fervia-se uma água com aquilo. E eles só tomavam essa água? Só tomava isso, não tinha saneamento básico, não tinha médico, assistência, alguma assistência que pudesse quando ficava conter doente, a tifo, era assim. Enfim, eles não tinham nenhum tipo de segurança e de alimentação, e mesmo contra o frio. Não tinha o mínimo necessário? Não, nada básico. E Maura, eles trabalhavam? Sim. Nesse caso, o pai dele e ele foram designados para trabalhar em Auschwitz III, porque tinha Auschwitz II é Birkenau, onde tinham as famosas câmeras de gás e os fornos. Tá. E Auschwitz III é onde tinha a IG Farben. A IG Farben é uma das indústrias da IG Farben, era a Farben, a Bayer. Desculpa, a Bayer. Olha só. Então, grandes empresas que a gente vê hoje trabalhavam na indústria nazista. E eles trabalhavam fazendo alguma coisa mesmo? Sim, medicamentos, essas coisas? Não, eles faziam inseticida. Inseticida, meu Deus. Que eram os cristais de Zyklon que eles asfixiavam isso nas câmeras de gás. Era um dos produtos, tá? E outros produtos que para manter a indústria bélica. Entendi. Era tudo feito lá. Ô, Maura, daí ele saiu de lá, encontrou os pais dele na terra dele, na Hungria. Na Hungria. Como é que eles vieram parar aqui? Olha, é uma longa história e, para resumir, o pai dele, depois da Primeira Guerra, veio para o Uruguai. Ele ficou 10 anos no Uruguai. Logo depois da Primeira Guerra, da primeira. Entendi. Conheceu a mãe dele no Uruguai, se casaram. O seu Francisco, na verdade, ele nasceu no Uruguai. Ele ficou 1 ano no Uruguai e voltou para a Hungria. Então, os pais dele, apesar de ser húngaros, ele nasceu em território húngaro, em território uruguaio. Então, ele era um cidadão uruguaio. E quando acabou a Segunda Guerra, a mãe e o pai e ele fizeram o caminho de volta para o Uruguai. E depois Uruguai e Brasil. E quanto tempo ele está no Brasil? Desde 1971. Até que não faz muito tempo. 40 71. anos, ele já era um homem casado. Já veio casado do Uruguai, já veio casado. E é uma história que emociona a todos, né? Porque a família também deve ter filhos, netos. Inclusive eu quero até agradecer a esposa dele, Dona Rebeca, eles estão nos assistindo, os filhos. Eu fui muito bem recebida e acolhida. Então, criou-se um laço muito grande de amizade, né? Apesar de todas a história, a trajetória ser muito triste, ele suavizava. E, Maura, o que é que uma pessoa de 90 anos que passou por tudo isso espera da vida, do futuro ainda? Que não seja o futuro dele, porque já é uma pessoa mais idosa, mas das gerações que ele já formou. Eu acredito que o que eu aprendi com ele, principalmente, foi sobre obediência, né? Até que ponto a gente tem que obedecer a alguma coisa, porque eu acho que todo mundo tem aquele nível de critério que você tem que adotar para você. O nazismo não foi uma coisa imposta, foi uma opção, opção individual. Foi uma opção perversa. Pode até ter sido uma lavagem cerebral, mas acabou sendo uma opção. Cada um tinha. Eu acho que a maior crise que ele me passa isso na época, de quem aderiu, não era uma crise econômica que depois, no final da guerra, isso tudo é histórico, mas a crise era moral. A crise era moral. Então, quer dizer, se aproveitando de todos os ingredientes ruins que a gente tinha na época, originou um nazismo que acabou deteriorando, né, toda a Europa. Ô, Maura, e ele fala, porque eu fico pensando que o que a pessoa... Eu estou tentando me lembrar o nome daquele filme que é muito antigo, do Bellini, que mostra ele... A Vida Bela? A Vida Bela. Eu fico imaginando assim, que você tenta passar para uma criança, né, uma perspectiva de vida, mas que você também não a tem, né? Você deixa de tê-la num lugar desse, né? Ele tinha isso? Ele achava que ia morrer? Ele achava que
o silêncio de todo mundo era perturbador para ele. Ninguém tomar nenhuma atitude, todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Isso ele frisa muito. Ele indaga muito o pai, porque os dois estavam juntos. O pai dele estava no mesmo lugar, mas queria que ele pensava que pudesse fazer o quê? Ele não sabia, mas ele tinha aquela... Sabe que ele foi muito jovem. Então as ideias de revolução, de mudança... Achava que podia se rebelar lá e pronto. Ele achava um absurdo. Ele viu os avós dele, tanto os pais dos pais como os pais da mãe, irem caminhando para as câmeras. E ele começou a questionar. Mas eles sabiam que era a câmara para morrer? Todos sabiam. Assim que chegavam em Auschwitz, todos sabiam. Eles eram avisados? Não, a própria condição, né? Porque gente, que horror aquilo já existia há anos. Ele chegou lá em maio de 44, a guerra acabou um ano depois. Então todo mundo sabia. As câmeras chegaram a matar 40 mil por dia no final da guerra. Gente do céu, que horror. E nesse contingente aí maior, os húngaros estavam juntos. Menina, e assim, por Deus mesmo. E a mãe dele estava no outro lugar. Ela estava no Auschwitz-Birkenau. É próximo ao Auschwitz III, uns 7 quilômetros, mas enfim, ela ficou num setor onde separavam-se os bens que vinham nas malas dos judeus. Tudo era revertido para o Reich, tudo era revertido para a Alemanha, principalmente coisas de valor. E ela fazia essa triagem, que chamava Canadá, o Departamento Canadá, onde moças não precisavam raspar os cabelos, eram moças bonitas. Ela ficou num lugar, vamos dizer assim, menos pior. Mas ela via direto as câmeras funcionando. Então ela não sabia se o marido estava vivo e o filho. E tem um momento muito importante, muito importante daqui do livro, onde ela consegue falar que ela está viva através... Ela se arriscou, ela poderia ter morrido naquele momento, quando ela passa uma informação... através de um guarda, de um oficial, para eles. Ela subornou, né, para esse bilhete chegar até eles. E ela conseguiu? Ela conseguiu e ele chegou. Gente, é maravilhoso. Olha cada fato que ele conta, a gente diz como isso tudo foi acontecer. Porque, na verdade, ela queria saber se eles ainda estavam vivos. Exatamente. Mas daí o cara esperou para levar o bilhete de volta? Não, ele só entregou. E ela queria saber se eles estavam vivos. Mas né? como é que ela ia saber que não voltou? Eu não sei, eu acho que no momento ali ela tinha essa esperança dela falar que ela estava viva. Mas de alguma forma, não através de um bilhete, gente, ela soube pelo oficial que eles receberam o comunicado, a cartinha. Então é que eles estavam vivos. Isso a fez ter mais esperança para sair. Eu vou te falar uma coisa, você que está em casa, graças a Deus que nós não vivemos nessa situação, né? Nós passamos, a gente padece muito pela falta de políticas públicas, pela falta de respeito com o nosso dinheiro, pelas dificuldades que o nosso povo sofre, até mesmo você que mora nas grandes cidades não tem noção do que acontece lá no fundão do norte, do nordeste e mesmo em muitas cidades mais pobres aqui na região sudeste, né, Maura? Com certeza. Mas quando se fala na Segunda Guerra, é muito mais profundo, né? Porque você destrói os sonhos das pessoas, né? Ou melhor, você não destrói, você impede as pessoas de sonhar. Por um critério que você adotou, né? Um negócio que você acabou apoiando até sem perceber. Você vai aderindo. Você aderiu sem ter noção do que você estava fazendo. A extensão. No fundo, ninguém imaginava que ia chegar no ponto de Ninguém. Tamanha a vergonha dos alemães hoje por conta desse episódio, né? Então, eu quero deixar claro aqui que quando a gente tem o costume de falar na Segunda Guerra os alemães. Não, gente, os nazistas, né? Apesar de ter, não eram só os alemães. Apesar de ter nascido lá, apesar de ter nascido lá e ter tido uma adesão muito grande dentro da Alemanha, não dá nem para questionar isso, claro. Mas Hitler era um austríaco, nem alemão ele era. Gente, e todos os países que ele anexou, que ele invadiu, existia uma força que apoiava ele dentro dos países. Não teria nem conseguido invadir. E esses eram nazistas. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o mundo lutou contra o nazismo e não exatamente contra a Alemanha, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Qual é a parte que a gente pode destacar aqui que você tinha falado? Eu acho que essa daqui. Você já escreveu aqui. Aqui atrás. Isso é ele falando? Quando eles foram presos. Foram presos. O exército invadiu a casa, a papelaria, a livraria e a gráfica da família de Francisco. A ordem era para que todos os judeus se apresentassem na sinagoga. Uma lista dos judeus da cidade já havia sido providenciada, impossibilitando qualquer tentativa de fuga. A ameaça era clara. Quem não comparecesse seria capturado
e fuzilado, e os reféns seriam mortos. Eu ficarei com as chaves, disse o oficial de Larros, que é o que foi prender. Francisco ainda não conseguia assimilar a extensão do problema e, junto com seus pais, foi escalado para o primeiro transporte, acreditando que iriam permanecer juntos na região rural de alguma cidade húngara. Mas Lajos, que havia trabalhado como ferroviário no final da Grande Guerra, antes de ir para o Uruguai, conhecia o caminho e percebeu que em determinado trecho da viagem, o trem desviou em direção à Polônia. Neste destino, os campos não semeavam vida. Que tristeza, né, menina? Você saber para onde você está indo, você saber que para onde você está indo não é o lugar onde você gostaria de estar. Isso, todas as cidades, todos os países da Europa, né? Ô, Maura, você sabe que eu acho que isso é uma lição de vida para quem escreve também, né? Foi. A gente aprende uma mudança muito. De valores. Em cada entrevista, em cada contato, eu voltava com ideias novas e com muito medo do ser humano, né? A gente começa a ter medo. Porque a gente não sabe o que o ser humano é capaz, a gente nunca conhece ninguém, né? Isso que eu falo. Inesgotável. Olha, esse livro já está às vendas, o Perfume das Tulipas também desde março. Desde março é março mesmo, né, Maura? E esse daqui também já está em todas as livrarias Saraiva que você pode encontrar. Tem livraria Saraiva no Brasil inteiro, para que você tenha mesmo essa oportunidade de adquirir esse livro. Estes livros, aliás. Esse não é uma continuidade do outro, são histórias diferentes, mas vale a pena você ler o Perfume das Tulipas. A Maura vai voltar aqui para falar do outro também, que vai ser lançado no ano que vem. Em junho. Está aí para você o endereço também da Duna Dueto, que é a editora, dunadueto.com.br. O que você precisa falar? Fica à vontade. Obrigada. Eu queria convidar você e todos para conhecer o Memorial do Holocausto na Rua da Graça 160. Onde é? É aqui no Bom Retiro. Ele foi inaugurado dia 12 de novembro. E lá conta um pouco da história de tudo. Conta toda a história desde o início. Tem tudo? Fotos. Isso dado por pessoas que sobreviveram e moram no Brasil? Exatamente. Nossa, que lindo isso, objetos, depoimentos, enfim. É uma visita imperdível. E eu quero agradecer até o Rabino Toiv, o professor Helten, que me receberam e que eu estou nesse projeto apresentando o museu enriquecedor. Todo dia, Maura? De segunda, quarta, sexta e domingo. Inclusive muitos grupos de escola e grupos assim de pessoas para conhecer. Olha, é muito interessante, vale a pena. Maura, parabéns muito pelo obrigada. Teu trabalho. Obrigada pela oportunidade. Bom Natal, bom Ano Novo. Pra A gente se vê ano que vem para você trazer mais novidades pra gente.